munição para os países aliados. Agora, eu quero que vocês ouçam, irmãos, porque a gente fala como pastor, tem muita gente achando que essa questão dessa nova ordem mundial ela não existe, que essa questão de uma única moeda, o dinheiro controlado por informação, né, que é as CBDCs, não existe. Mas olha só o que esse camarada está falando. E é muito importante, né, porque não é uma questão aqui religiosa, mas é uma questão de inteligência que muitos empresários e líderes globais estão vendo essa mudança monetária mundial. Então, eu achei um vídeo muito inteligente e eu quero que vocês assistam. É o seguinte, Glauber, Estados Unidos só tem esse privilégio exuberante, como é dito na economia, porque ele roda o dólar. Sim. Tem lastro. Isso. É uma moeda fiduciária. Concorda? Muito bem. À medida que Rússia, China e agora os árabes começam a estimular as trocas serem feitas nas suas moedas locais e não usar o dólar, a participação do dólar nas reservas mundiais começa a cair. Nós já tivemos a participação do dólar nas reservas dos países, sempre foi na casa de 80%, 90%. Hoje está abaixo de 60%. Presta atenção. Ora, se o dólar perder o seu maior ativo, que é a confiança, e deixar de ser a moeda de referência, como os Estados Unidos vai rolar a sua dívida? Então, existe um processo chamado desdolarização, que é uma busca dos países em deixar de lado o dólar nas suas relações comerciais. A China e a Rússia compram e vendem uma para a outra usando suas próprias moedas. A Arábia Saudita, o Irã, etc., estão vendendo petróleo nas próprias moedas locais. E à medida que a desdolarização avança, né, o poder econômico, esse privilégio exuberante de emitir a moeda mundial, ele decresce. E aí, isso é um ataque direto a um dos maiores pilares do poder americano, Olha só. que é imprimir o dinheiro mundial. Existe um outro aspecto que o FMI tem patrocinado em mais de 100 países. Agora, primeiro ele vê sobre o fim do petrodólar, a questão do dólar ser desvalorizado mundialmente, perder o nome dele é Antônio do Vale. Obrigado, Maia. Então, olha só. Ele fala sobre esse poderio americano que já foi destronado. Você vê que essa questão do povo não comercializar mais em dólar já está tirando o poderio. Então, a dívida externa do Brasil, dos Estados Unidos vai se transformar em impagável e a América cai para um novo sistema de controle. Agora, veja bem, o que ele vai falar agora é a junção do Banco Mundial dando poder ao dinheiro digital. Então, quer dizer, é mundial o negócio, porque todos os bancos centrais terão as suas CBDCs e o Banco Mundial, olha só, o Banco Mundial, ele vai dar suporte a todas as CBDCs. Vai dar garantia ao comércio das CBDCs. Então, é muito interessante o que ele vai falar agora. Glauber, a emissão da moeda digital do Banco Central. Mais de 100 países vão lançar moedas digitais. Chama-se CBDC. No momento em que você, mais à frente, acabar com a moeda física, papel, espécie, e tiver apenas moeda digital, está sendo proposto pelo FMI criar uma moeda de troca. Ou seja, ele está incentivando que se crie uma moeda digital de troca, uma espécie de uma moeda mundial, onde o dólar... Uma moeda única que vai validar as CBDCs. O dólar já não seria utilizado. E o aspecto mais importante do CBDC, olha só, mas você colocou uma coisa interessante, né? Muitas vezes essas coisas vêm rotuladas como bonitas. O Pix, tão bom, é instantâneo, eu passo dinheiro.
Tudo isso vem rotulado como uma coisa muito bonita. Com uma evolução, uma facilidade para a sociedade, mas Exato. tem um interesse, né? Sim. Pensa, Glauber. Está preparando, Se né? você não tiver mais dinheiro em espécie, tudo que entra na sua conta só entra via CBDC. Tudo que você vender, comprar, pagar, está registrado no sistema. Você não tem mais nenhuma opção. Por exemplo, se houver um processo contra você e alguém decidir bloquear a sua conta, é um clique num botão. E aí sua conta está bloqueada. Você não recebe e não paga. Você não tem dinheiro em espécie, como é que você vive? Então, há uma concentração do poder total. O CBDC parece algo muito bom. De fato, tem muitas vantagens. Mas ele tem um viés de controle absurdo. Eu vou saber se você gastar 1 centavo. Quando você for na padaria, o sistema vai saber, porque você só pode pagar via digital. Tudo que você fizer vai ser com o seu dedinho, o reconhecimento facial. Tudo isso é mais controle. Mais controle. Então, basicamente, você não tem nenhuma chance de contestar nada. Porque no dia que você contestar, sua conta é bloqueada. Você não Inclusive, vai mais, verdade nada. pode-se definir qual vai ser o seu perfil de consumo. Por exemplo, o Glauber pode usar... Olha só o controle. O governo quer saber tudo que você faz e sabe o teu poder de compra. Usar o seu dinheiro para gastar no Brasil, não pode gastar no estrangeiro. Não, o Glauber pode gastar no Distrito Federal, não pode gastar fora do Distrito Federal. Qualquer coisa. Ou para gastar em algum outro estado ou país, você precisa fazer tal coisa que o governo impõe. Exatamente. Tem uma autorização. Né? E aí, se nós nos remetermos a esse conceito, na China já existe um sistema de crédito social. Né? Se você se comportar bem, bacana, você ganha os pontinhos. Se você se comportar mal, o score baixa. E aí começa a te limitar. Você não tem mais direito à escola gratuita, não tem direito à saúde gratuita, não tem direito a viajar. E com o CBDC você não tem direito a gastar. Ou seja, por exemplo, nós, assim, fazendo uma projeção, nós poderíamos definir, por exemplo, que como o Glauber não está se comportando bem, ele só pode gastar o dinheiro dele no supermercado, na padaria. Não tem mais diversão. Acabou. Quando você passar o seu cartãozinho, ou o que quer que seja, no cinema, vai dizer recusado. Ou seja, você está na mão do Estado. Então, essa ideia de CBDC que vem embalado, né, pagamento instantâneo, agilidade, modernidade, induz a um conceito altamente restritivo e limitativo de liberdade. Se o Glauber falar alguma coisa que eu não gostei no canal dele, no podcast dele, corto-lhe o dinheiro. E quando você tira das pessoas, Glauber, o poder de se sustentar, de pagar suas contas, você as asfixia. Então, o que nós temos hoje é um conjunto de medidas que estão sendo tomadas. Senhores, senhoras, observem como estamos hoje e como estávamos há 4, 5 anos atrás. Há coisas que simplesmente não podem ser discutidas. Há coisas que não podem ser ditas. Você pode se expressar desde que seja da forma A, B e C. Se você se expressar da forma Y... Agora, o grande problema é o seguinte, o alcance para te punir hoje não é tão grande. Mas com o CBDC e outras medidas, você está completamente na mão do Estado. Então, veja aonde você encontra isso na Bíblia. Irmãos, isso aqui é o controle total do anticristo. Ou você se submete totalmente ao governo do anticristo, ou você não vai comprar. Você não vai poder viajar, você não vai poder pagar conta de luz, conta d'água, não vai poder se alimentar. Então, eu digo para vocês que esse conceito, você vê que em nenhum momento ele citou a Bíblia, nenhum momento. Então, veja bem, assim como esse professor Antônio, ele tem mostrar, tem um monte de empresário, tem o escritor do Pai Rico e Pai Pobre, né? Eles todos estão anunciando o controle totalitário do governo mundial. Então, assim, irmãos, 12 de junho, a não renovação do petrodólar destruiu a economia americana já. Então, é questão de meses para a América se transformar em um país que não consegue pagar a conta. Vocês têm noção disso?
Um país desacreditado, que seria a maior potência global, desmoronando. E veja que até junho, que Donald Trump, pelo que dá a entender, segundo a família Morgan, segundo a própria NATO, o Donald Trump vai votar até novembro, meu irmão. Até novembro vai acontecer muitas coisas envolvendo os Estados Unidos. Muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Então, assim, é algo assim assombroso. E presta atenção. Assim como o JB assumiu o Brasil e não conseguiu fazer nem 10% do que ele falava que ia fazer, Donald Trump, quando ele assumir a América, ele vai pegar um país totalmente... Era um quando ele entregou e agora o país está totalmente destruído, acabado. E alinhado ao sistema mundial. Ou ele vai entrar lá para ser morto ou para eles colocar a culpa na direita de todo o mal que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, se ele não conseguir contornar, a situação, a quebra da América vai ser culpa da direita e não da esquerda. Você vê que o que o Nine falou essa semana? O Nine falou essa semana que o Brasil, ele pegou o Brasil quebrado, ele pegou o Brasil com dinheiro em caixa. E ele está gastando mais do que arrecada. E ele disse que a culpa era de quem? Do JB, que o Brasil está assim por causa do JB, porque agora que ele conseguiu organizar. Então agora, irmãos, vocês estão vendo, eu só consigo olhar para tudo isso e ver o cumprimento profético. É um cumprimento profético, claro e nítido diante dos nossos olhos. Claro e nítido, não tem como. É o fim da liberdade total, absoluta. E aí o pessoal... Irmãos, a China implantou o crédito social e o fim do dinheiro de papel em 2018. Não existe mais dinheiro físico na China. 2018, nós estamos em 2024. Eles já conseguiram o controle total, mais de 450 milhões de câmeras. Mais, né? E eu vou dizer, o meu cunhado está falando ali sobre a questão do imposto de renda. Irmãos, qualquer pessoa que usa Pix, o Campos Neto não autorizou o governo a taxar Pix. Mas torçam para que ele permaneça até o final de mandato. É assim que o Campos Neto sair do Banco Central e o governo pegar o extrato de Pix dos brasileiros que não declararam imposto, vai vir penhora de bem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, assim, já existe a questão do Pix, e esse ano foi o contador que me falou isso. O contador me falou que a questão mesmo foi que o Campos Neto não autorizou o governo a entrar na questão de transação de Pix dos brasileiros. Então, acabou. Todos nós, hoje, fazemos Pix. E eu digo para vocês, é uma questão de tempo, e é essa questão, porque eles querem pegar... É por isso que, para onde está indo os empresários brasileiros? Está indo tudo para o Paraguai. Outros estão... Eu acho que é um tiro no pé, dolarizar patrimônio. Por quê? É melhor tirar o dinheiro do que ficar aqui e vai acabar tudo. Então, nós já estamos dentro de um rastreio absurdo, irmãos. E é um asfalto. Aí, veja, 100 países estão criando CBDCs. 100 países. 100 países. 100 países. 100. Então,
É algo assustador. Assustador. Então, veja bem, a irmã Zezé vai ficar até o fim do ano. Então, o que isso significa? Significa que ano que vem o leão vai vir com tudo, em cima da população. Em cima da população. Então, é assim, é o fim mesmo da liberdade de expressão, da liberdade econômica, e as pessoas estão caminhando para o abate e não percebem o que está acontecendo. Ano que vem o leão vai rugir com força, segundo o guardião da fé. É por isso, irmãos, que é uma coisa que ninguém consegue fugir, e